E aí galera, aqui é o Liquid, esse é o canal do Distropper. E nesse vídeo eu queria dizer que tá tudo bem, eu tô perdido na floresta aqui, no meio do mato, no escuro, na madrugada. Eu fui invocado por um ritual no WhatsApp. Bom, eu não consigo explicar o que tá acontecendo agora, mas a gente pode pelo menos compartilhar alguns pensamentos aí. Esse não é o novo formato do canal não, tá, gente? Eu tô planejando algumas coisas, elas estão paradas porque minha vida tá um caos. E é sobre um pouco sobre caos que a gente vai conversar aqui hoje. Eu tava vendo o noticiário e encontrei floresta tem uns barulhos estranhos, né? E eu encontrei um vídeo da ministra da Cidadania, se eu não me engano, não, Direitos Humanos. E ela estava comentando sobre a história das bets. E ela levantou um paper de um cara, que eu esqueci o nome agora, onde ele fez um experimento com macacos. E foi macacos ou foram ratos, eu não lembro agora, tá? Mas eu acho que foram com ratos depois com macacos. Ela não mencionou isso, mas eu já tinha lido esse paper antes. Que era sobre a parte do cérebro que lida com recompensas. E aí o experimento do cara era o seguinte: o animal apertava o botão, recebia recompensa. E isso não mudava. Apertava o botão, recebia com recompensa. Apertou o botão, recebia com recompensa. E aí, em algum momento do experimento, eles colocaram lá que o animal apertava o botão e não tinha mais recompensa. Depois de algum tempo, sem ter recompensa, ele desencanou. Então ela tinha lá uma frequência de o animal apertava e recebia, ele sempre voltava para ter mais. Só que aí quando ele ficava muito tempo sem receber nenhuma recompensa, ele não voltava mais. Aí o pesquisador colocou um padrão aleatório. Então, às vezes, a recompensa caía ou não quando o animal apertava o botão. E aí, ao longo de vários ciclos, ele percebeu que no setup do botão aleatório tinha muito mais. O indivíduo lá, o animal, ele apertava muito mais o botão do que nas outras situações. E ele apertava o botão de forma compulsiva, tipo 20 vezes. E a explicação que ele deu, ela ajuda a explicar alguns comportamentos da galera que é viciada em apostas, né? Porque se você sempre puxa a alavanca e ganha, você ativa uma certa parte do cérebro. Se você puxa e nunca ganha, você para de puxar. Agora, quando você puxa e você pode ganhar ou não ganhar, o seu cérebro ativa a região do cálculo de risco. Então, esse é um comportamento supernatural de qualquer ser vivo que vive num ambiente inóspito como a natureza, como no planeta Terra, onde você fazer uma coisa pode dar um resultado ou não. A única certeza é que se você não se arriscar, você não vai ganhar. Então a gente
Aí eu ouvi, acho que foi do Átila, ele comentando mas por quê? Como esse comportamento está presente no nosso gene, porque isso é genético. Ninguém aprende isso. A gente simplesmente tem cérebros que funcionam assim. E a motivação genética para isso é a de resiliência, é de persistência, é de não desistir. Então, esse é um lado positivo, né? Porque graças ao fato dos nossos ancestrais não desistirem, a gente está aqui hoje, né? Eles não desistiram de se arriscar na floresta. Às vezes tinha prêmios, às vezes não tinha prêmio. O fato é que eles continuavam puxando a alavanca. E isso permitiu a gente estar aqui hoje. Agora, quando esse comportamento é um problema, essa é uma questão. Às vezes a gente tem que saber quando desistir das coisas, porque o fato de tentar sem saber o que vai acontecer leva a situações terríveis, né? Como, por exemplo, o cara que arrisca o seu dinheiro nas bets. Ou como o cara que não desiste de um plano que não está dando certo, mas de vez em quando dá certo. E aí de vez em quando dá muito errado, aí de repente dá muito certo. Mas no longo prazo, ele perde, né? Que é o caso das apostas, é o caso dos cassinos, né? O cassino, ele tem essa... Ele é programado, e se eu não me engano tem uma lei para isso, lá nos Estados Unidos, que aquelas maquininhas de jackpot das Vegas, né? Que você puxa a alavanca, ela tem uma porcentagem de prêmios que ela tem que dar, obrigatoriamente. E essa porcentagem é menor do que... Ela é o suficiente para a banca ter o lucro dela. Então, no longo prazo, a banca sempre ganha. As máquinas são programadas para isso. E tem muita gente que fica anos insistindo em comportamentos que às vezes dão uma recompensa, às vezes não dão, e ela sente aquela adrenalina. E no longo prazo não se resolve nada. Tipo, ela continua puxando a alavanca e ela nunca consegue alcançar o objetivo dela, né? Esse comportamento a gente pode extrapolar para várias situações, principalmente as que envolvem esperança. Essa é uma questão, né? Porque se a gente tem um mecanismo interno nosso que, quando diante do risco de dar certo ou não, a gente se empenha mais, a gente trabalha mais forte, a gente trabalha mais firme para aquele resultado que é aleatório acontecer. E trabalhar duro é uma coisa que todo mundo sabe que é revigorante, é uma coisa que a gente aprende, a gente gosta, né? O ser humano, no geral, gosta de trabalhar duro. Ele se sente reconfortado. Não é natural do ser humano gostar de ficar de barriga para cima o dia inteiro, não. Quando ele realiza um trabalho grande que é para ele, que é para a comunidade dele, que vai ajudar ele mesmo, a família dele, a vila dele, alguma coisa, é muito satisfatório. É por isso que a gente vive em equipe, é por isso que a gente vive em grupo, né? E é por isso que a gente existe. Agora, a gente pode usar isso e manipular isso para extrair o máximo de trabalho das pessoas, pagando o mínimo por esse trabalho das pessoas também. E esse é uma situação, uma condição que a gente encontra muito isso no mercado de trabalho, né? Onde
Geralmente a gente tem pouco controle sobre qualquer coisa que não é a nossa lista de tarefas. E as bonificações ou punições, elas são aleatórias do nosso ponto de vista, porque não está diretamente ligado ao nosso trabalho, o que vai acontecer lá no futuro, porque tem uma série de questões comerciais que podem definir se você vai ou não vai receber seu salário no final do mês. Então tem algumas armadilhas que a gente pode ficar insistindo por muito tempo nessas armadilhas e a gente acaba preso numa rede onde a gente só trabalha, a gente só disponibiliza a nossa força, mas a gente não tem um resultado. Mas aí quando vem, bate aquela alegria e a gente continua. Então é uma coisa que é para tomar cuidado, né? Uma outra coisa também é o distro hopping, né? Que é você pegar e ter todo o trabalho de formatar um disco, instalar uma distro nova e testar, e às vezes você encontra um Fedora 41 e às vezes você encontra um Ubuntu, né? Você não sabe se vai dar certo ou não, mas é esse mecanismo, esse vício é o que faz a gente ficar trocando de distribuição, né? Então é importante cuidar da saúde mental. Eu não tenho mais a minha e estou em processo de cura, estou em processo de reconstrução, mas eu queria compartilhar isso com vocês porque eu sei que tem bastante gente que pode estar numa situação desse tipo, onde fica essa coisa de apertar o botão compulsivamente, só que o prêmio é aleatório. Ele não tem uma lógica aqui, ela não está diretamente ligada ao seu trabalho, não é algo determinístico, né? E esse é um problema. Esse é um problema, porque isso acaba com a nossa estabilidade mental, e isso afeta a gente de várias formas não muito legais, beleza? Então aqui é o Liquid Anti-Coach, dando dicas aí do que você não deve fazer na sua vida, beleza? Pare de trocar de distro, use NixOS. Um abraço pra vocês, até o próximo vídeo, falou!